Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Laerte da Salt Solutions e vamos para a continuação da nossa aula referente à análise de estoque em uma planilha onde está tudo cru, onde as informações não fazem sentido, para a gente dar sentido para esses dados e a gente ter uma análise muito robusta. Antes de mais nada, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para as pessoas que você sabe que também tem esse tipo de problema e que você vai ajudar a resolver. Fechado? Vou colocar meu óculos aqui que eu sou meio cego para a gente finalizar essa aula. Fechado? Então, aqui a gente fez a análise, né, justamente em relação à fábrica. A gente vai fazer justamente essa mesma análise para a quantidade de material, quantidade de estoque, a média e o percentual de estoque, agora para marcas. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, na célula C2, Ctrl Shift, a seta para baixo, vai dar um Ctrl C, beleza? Ctrl e Page Down para a gente pular de aba e a gente vai colocar as informações aqui, ó. Lembrando mais uma vez, vamos colocar em Ctrl Alt V, né? E colar como valores para a gente excluir qualquer tipo de formatação, excluir qualquer fórmulas vinculadas para não dar nenhum tipo de problema. Fechado? Dá um OK aqui, ó. Feito isso, eu vou clicar com Ctrl espaço para eu selecionar a minha coluna inteira. Vou vir aqui na minha guia dados, venho aqui em remover duplicadas, tá vendo, do lado de texto para as colunas, beleza? E vou dar um OK porque minha coluna B já está selecionada. Dei um OK, vocês podem ver que subiu um pouquinho aqui, né, o Walmart, né, as nossas marcas. Vou dar um Ctrl X, beleza? Vou colocar aqui na célula B8 as mesmas informações. O que eu vou fazer aqui? Basicamente, a gente tem as mesmas informações, as mesmas métricas, tanto para marcas quanto para fábricas, né? Então, eu só vou copiar essas informações aqui, ó, vou dar um Ctrl C, certo? Opa, cliquei até errado, ó. Vou voltar lá em cima. Ctrl C, vou descer aqui, ó, até a minha célula C7. E vou Ctrl Alt V novamente e coloco como valores. Eu sempre faço isso para evitar qualquer tipo de erro e tudo mais, com trabalha com grandes planilhas, né? Para quem trabalha com grandes planilhas, pode ter justamente esse problema. Então, vamos só repetir aquelas mesmas fórmulas que a gente fez, para fixar na cabeça de vocês e para não ser nenhum tipo de problema para quando vocês forem fazer sozinhos. Fechados? Ou sozinhas também, né? Então, eu vou digitar aqui, ó, soma C, beleza? A mesma coisa. O intervalo vai mudar agora, né? Vai ser na nossa aba base, na nossa coluna C, porque é onde tem todas as marcas. Ponto e vírgula. Venho na minha aba análise, clique em Walmart, certo? Que é a minha coluna B8, certo? Ponto e vírgula. E o intervalo de soma é justamente a minha coluna F, né? Que é a quantidade de materiais que a gente quer saber para cada tipo de marca. Eu vou dar um Enter ou um OK, tanto faz. Beleza? Aqui já foi, ó. Dá 2 cliques aqui embaixo e minha fórmula vai ser arrastada automaticamente para todas as marcas que a gente colocou aqui. Fechado? Só para a gente validar aqui, vamos pegar, por exemplo, essa marca do Google aqui. O que a gente vai fazer, tá? Só para validar se realmente esse número está correto. Eu sempre gosto de dar essas duplas validações para não ocorrer nenhum tipo de problema. Venho aqui na minha coluna F, seleciono tudo. Se a gente verificar, ó, a soma está dando 198, que é justamente o que a gente tinha na nossa primeira aula. Eu venho aqui no filtro da marca e vou filtrar somente Google, tá? Filtrei Google, ó, tá dando a soma 47. Se a gente vir aqui, tá dando 64, tem alguma coisa errada, vamos ver. Opa, não tá dando errado não, eu fiz besteira. Deixa eu ajustar aqui, não tem que filtrar a Coca, né? Se a gente for verificar, deu certo na verdade, né? Porque a Coca tá dando 47. Vamos filtrar a marca certa aqui, ó. Google. Boa. Ó, Google, soma 64. É justamente o que a gente tem aqui, ó. Certo? Opa, clique errado. Boa. Agora vamos fazer essa mesma fórmula, né? Só que para a quantidade de estoque. Igual, soma C, mesma coisa, a gente quer somar a quantidade de estoque. Intervalo, coluna C, certo? Ó, e isso não vai interferir, tá? Porque como a gente está trabalhando com colunas, ele não vai dar nenhum tipo de problema essa tabela estando ou não filtrada. Só para vocês verem que vai dar certo. Ponto e vírgula, seleciono aqui Walmart novamente para a gente selecionar a fórmula, arrastar na verdade de cima para baixo. Ponto e vírgula, no intervalo da soma,
nossa coluna F. Aqui, ó, selecionei coluna F e dou um Enter. Fiz besteira, gente, mais uma vez. Não é a coluna F, vou até alterar aqui manual para vocês verem. A gente tem que somar agora a coluna de estoque. A coluna de estoque não é a coluna F, é a nossa coluna D. Boa. Estoque tá dando esse número também estranho, né? Vou só clicar e arrastar para vocês verem. O que eu vou fazer? Ao invés de eu clicar em Ctrl 1, personalizado e tudo mais, a gente vai utilizar uma dica que é muito prática. Ó. Vou selecionar minha coluna de estoque, vou vir aqui em cima na página inicial. E no meu pincel de formatação, ele é muito prático, vou clicar aqui, ó, pincel de formatação, e vou clicar. Automaticamente, ele já deixou tudo formatado, bonitinho, da maneira que a gente consegue identificar. Ou seja, eu sei que para Google eu tenho 30 mil no meu estoque, para Walmart eu tenho 23 mil, e para Microsoft eu tenho 17 mil materiais no meu estoque. Agora a gente vai fazer uma média do estoque, certo? Média C. Vou dar um tab. O intervalo o mesmo, certo? Coluna C de marca, ponto e vírgula. Volto para minha aba análise. Seleciono Walmart, ponto e vírgula. Seleciono agora a média do intervalo, que é justamente a nossa coluna de estoque. E vou dar um Enter aqui, tá, gente? Ó, tá dando esse número meio estranho, mas não tem problema. E eu vou ensinar outra técnica para vocês, quando não, às vezes pode, por algum motivo pode não funcionar, tá? Esses dois cliques. A gente pode clicar e pode não funcionar. Então o que eu faço normalmente quando acontece isso? Eu dou um Ctrl C, clico com Shift no teclado, tá? Ó, e a seta do mouse não, do teclado para baixo também, ó. Selecionei tudo e dou um Ctrl D, que é justamente o nosso atalho de fórmulas. Feito isso, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pegar o pincel de formatação na minha página inicial e selecionar aqui para ficar tudo bonitinho. Certo? E a lógica do estoque é a mesma que a gente utilizou aqui em cima, tá? Então a gente vai digitar igual, dividir a quantidade de estoque que eu tenho para minha linha de Walmart pelo total do meu estoque, que é 92.676, certo? Lembrando que a gente precisa travar esse total para quando a gente descer a nossa fórmula ele não descer. Então vou clicar em F4 e vou dar um Enter. E vou dar 2 cliques aqui novamente, ó. Tá vendo? A mesma coisa, né? Então vamos selecionar aqui, ó, o pincel de formatação e clicar aqui. Boa. Já está tudo formatado e tudo funcionando perfeitamente. E agora, por último, eu só vou adicionar outra informação que a gente tem aqui, ó. Vou tirar até o filtro aqui, ó. Ctrl Shift L, desmarquei o filtro e Ctrl Shift L novamente para voltar o filtro. A gente tem uma coluna chamada imposto, né? Para justamente mostrar se aquele imposto daquele código ele é internacional ou ele é nacional, certo? Aqui só tem duas informações. Então, o que eu vou fazer para a gente também criar um cálculo, né? A gente ter uma visão justamente disso. Vou selecionar essas duas informações, de internacional e nacional, vou dar um Ctrl C, voltar na minha aba análise aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Acho que aqui tá bom, célula J3. Ctrl Alt V sempre e valores, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu quero saber quanto eu tenho de estoque para internacional e para nacional, para eu fazer um percentual e eu verificar onde esse estoque é maior ou ele é menor, certo? E como que a gente vai fazer isso? Utilizando a mesma forma, certo? A gente vai digitar aqui, ó, soma C, o intervalo vem na minha aba base, coluna E, porque a gente está falando de imposto agora, ponto e vírgula, volto aqui e seleciono internacional, beleza? Ponto e vírgula, e o intervalo da soma é justamente a nossa coluna de estoque, coluna D. E dou um Enter. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa, dá 2 cliques, ele já foi automaticamente. Vou vir aqui, ó, pincel de formatação e formatar essas duas células. Beleza, mas você falou, pô, Lert, mas você falou que queria o percentual e não tá o percentual, como é que você vai resolver isso? Certo, essa fórmula vai ser dividida em duas partes. A gente precisa, para calcular o percentual, anteriormente a gente precisa saber o total daquilo, certo? Uma regra básica de matemática, não é nem régua, né? Falei até errado. O que a gente vai fazer? Eu vou clicar em F2, vou voltar na minha fórmula aqui, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no sinal de dividir, que é a barrinha, e vou selecionar a minha coluna de quantidade total. Feito isso, eu vou dar um Enter. Ó, ele está aparecendo 1, certo? E vou dar 2 cliques aqui embaixo, novamente. Ó. E o que aconteceu aqui?
A gente não travou a nossa informação aqui em cima da K1. Sempre tem que travar, ó. F4, beleza? Ó, beleza. Aqui está dando 1 e aqui está dando 0. Vamos ver o porquê que está acontecendo isso. Vou selecionar aqui o meu pincel de formatação, ó, e selecionar duas informações, certo? Então, por que ele está dando isso? Porque a nossa célula K3 e a nossa célula K4, ela não está formatada como um percentual. Se a gente clicar aqui e colocar as casas decimais, olha o que vai acontecer, tá vendo? Ele tenta arredondar de uma maneira automática, né? É uma forma que o Excel acha de tentar simplificar o nosso trabalho, né? Mas nesse caso não está correto, já identifiquei aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essas duas informações aqui, não, pode ser só a primeira, não tem problema, e copiar a formatação, né? Para não estar fazendo tudo manual, para a gente justamente ganhar tempo com essas informações. Então, gente, em duas simples análises não, né? A gente teve um trabalhinho de construir as fórmulas e tudo mais, mas só da gente bater o olho em 15, 20 minutos em uma tabela, a gente consegue levantar insights valiosos. Ou seja, a gente sabe quanto que a gente tem por fábrica, a gente sabe justamente essas mesmas variáveis, de quantidade de material, quantidade de estoque, a média, o percentual também por marca. A gente sabe o tipo do imposto, né, o percentual desse estoque também, porque a gente está falando justamente só de estoque. Então a gente tem informações valiosas em uma simples análise, só de a gente estruturando de uma maneira melhor, né? Mas tem outro ponto. Essa análise ela está muito boa para a gente. Mas se a gente for levar isso para o nosso gestor, para uma reunião, para qualquer outro tipo de apresentação, ela não está tão visível. Então, o que a gente vai utilizar agora? A gente vai utilizar gráficos para justamente a gente conseguir mandar por e-mail, a gente apresentar, montar um PowerPoint e tudo mais, para ele ficar de uma maneira muito mais visível e muito mais apresentável, certo? Então, vamos lá.